que eu coloquei de grade, todo mundo ao mesmo tempo, tão bonitinho. Fica muito legal esse negócio. Volta aí, Ricardo, daqui a pouco ele volta. Pronto. Tirar uma foto da gente aqui para guardar de recordação. Tá lá no grupo. Pronto, aí. Então vamos lá, vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa para fazer. Eu vou aqui colocar a nossa tela, compartilhar com vocês, para que a gente possa começar a trabalhar, tá? Deixa eu tirar isso aqui e trazer essa informação para mim, para a gente poder ficar mais organizado o negócio. Eu vou deixar no outro, que fica mais fácil para eu poder acompanhar com vocês e, ao mesmo tempo, quem vai chegando aqui, eu vou tentando dar acesso, tá bom? Então, ficha de exercício. Ficha de exercício. Bom, tá dando para ver aí? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Digam aí se está dando para ver direitinho. Sim, para mim tá dando. Tá jóia, né? Massa. Então, vamos lá. Esse estudo de caso, ele fala para a gente, né, de uma situação que a gente vai ter que analisar com base no conteúdo da aula passada. Então, traz para a gente uma situação de um empreendedor, né, e esse empreendedor ele dispõe de 50 mil reais para fazer um investimento. Então, ele solicitou, né, a você, no caso, a cada um de vocês, que fosse, né, feito um estudo de viabilidade para a abertura de um novo negócio. Nesse estudo, ele pediu que fosse feita uma pesquisa quanto ao custo e preço de mercado do produto que desejava comercializar. No caso desse produto nosso aqui, é uma sandália ecológica, né? Após a pesquisa realizada, você chegou aos seguintes dados. O preço médio da concorrência é de R$ 25,00 por unidade dessa sandália. Custos e despesas de confecção do produto giram em torno de R$ 10,00 por unidade. O custo e despesa de estrutura da fábrica, né, dessa futura fábrica, é de ou de 20 mil reais mês. A tributação sobre esse produto é de 20%. E a fábrica tem uma capacidade estimada de produção de 5 mil unidades de produção, de produtividade. Ela pode produzir até 5 mil unidades. Então, o que a gente vai fazer nesse estudo de caso, tá? É responder as seguintes perguntas que ele faz aqui, ó. Na letra A ele pergunta, com base nessas informações, em que momento essa empresa começará a lucrar, né? Então, em que momento esse empresário começará a lucrar com essa empresa? Qual será o valor que cada sandália contribuirá para a amortização dos custos de estrutura? Considerando que o investimento em fundos DI daria um retorno de 10% sobre o capital investido ao empreendedor, qual o retorno em termos de volume de produção e vendas para que o investimento seja viável? Se o percentual da margem de contribuição do produto aumentar em 30%, qual será a quantidade de produtos e vendas para haver lucro? Supondo que o empreendedor, com base em sua informação, abra a fábrica, caso ele comece com uma produção de 3 mil unidades e os dados iniciais se mantenham,
qual será o resultado apurado ao fim do exercício? Então, perceba que as informações, a forma como a gente vai trabalhar é bem parecida com o que a gente já trabalhou no exercício passado, só que agora a gente vai ter um grauzinho maior de dificuldade, porque a gente tem que interpretar as informações antes de responder. No exercício que eu dei para vocês anteriormente, as informações estavam basicamente tudo ali arrumadinhas já. Aqui a gente vai ter que interpretar. Então vamos começar essa interpretação. Bom, primeira coisa que ele pergunta aqui para a gente é: em que momento o empresário começará a lucrar? Pergunto a vocês, como é que eu vou saber em que momento esse empresário vai começar a lucrar? Alguém sabe me dizer como é que eu vou saber isso? Hein, gente? Alguém sabe me dizer quando é que eu vou saber disso? Pode abrir o microfone aí e falar, tem problema nenhum, tá? Quando é que eu sei isso? Professor, eu coloquei que ele começaria a lucrar no mesmo mês. Por quê? Olha, eu mandei para o e-mail, viu? Sim, porque eu não consegui, não. Foi uns cálculos aí que eu fiz, não sei. Tá certo, então vamos lá. Qual é daqueles itens que a gente levantou na semana passada, a informação que me daria, né, uma posição sobre esse cenário, né, de quando a empresa começaria a lucrar? Eu sei como a empresa começa a lucrar porque eu posso calcular o ponto de equilíbrio da empresa, gente. Se eu souber calcular o ponto de equilíbrio da empresa, então eu sei quando a empresa começará a lucrar. Por quê? Porque, por definição, a empresa começa a lucrar a partir do momento que ela ultrapassa em produção e venda o volume do ponto de equilíbrio. Não foi isso que a gente conversou na semana passada? Quando a empresa ela ultrapassa o limite do ponto de equilíbrio, automaticamente ela começa a lucrar, ela começa a ganhar dinheiro. Estão entendendo? Porque até o momento em que ela está no ponto de equilíbrio, ela só conseguiu ter receita suficiente para cobrir os custos variáveis e os custos fixos. Quando ela ultrapassa o ponto de equilíbrio, eu até mostrei isso no gráfico para vocês, no ponto de equilíbrio para baixo era vermelho, era prejuízo, do ponto de equilíbrio para cima, azul, era lucro. Lembram disso? Ou todo mundo virou Dolly? Não, eu tô lembrando, tô lembrando. Ih, rapaz, fora Michelle, o resto não virou Dolly, né? Professor, eu até estava olhando o vídeo da semana passada e eu vi Uhum. realmente esse cálculo. A minha dificuldade foi aquela que eu lhe disse, foi interpretar quais os valores Beleza, que então deveriam vamos ser lá. utilizados Vamos, lá. vamos trabalhar. Antes de eu fazer o cálculo do ponto de equilíbrio e saber quando a empresa precisa lucrar, eu preciso saber qual será o valor que cada sandália contribuirá para a amortização dos custos de estrutura. Que custo de estrutura é esse aqui? Lembra que eu falei a semana passada? Custo de estrutura é a mesma coisa que custos fixos, tá certo? Custo de estrutura é a mesma coisa que custos fixos. Então, para eu saber quanto cada sandália vai contribuir, basta que eu calcule a margem de contribuição dessa sandália. E como é que eu faço esse cálculo? Tá aqui, ó, a margem de contribuição, meu povo. Vou colocar aqui minha escrita de vermelho, para vocês entenderem que é a resposta. A margem de contribuição por unidade, ela é igual ao preço de venda líquido menos os custos e as despesas variáveis. Lembram disso? Então, para eu saber quanto é, né, qual será o valor que cada sandália contribuirá para a amortização dos custos fixos, eu tenho que calcular a margem de contribuição desse produto. E aí, vamos substituir isso aqui pelos dados que a gente tem aqui nessa questão. Vamos lá. A margem de contribuição, substituindo as informações que eu tenho aqui, ó. Qual é o preço médio da concorrência? R$ 25. É por esse preço aqui que o meu comerciante vai vender, meu empreendedor vai vender as sandálias.
Porque ele não vai querer vender com preço acima do preço de concorrência. Porque se ele fizer isso, ele não vai nem conseguir ganhar mercado. Porque vai existir várias sandálias com preço inferior a dele. Ou ele vai ter um diferencial muito grande, né, que seja absurdamente satisfatório para que a pessoa se sujeite a pagar mais pela sandália que ele acabou de criar, ou ele vai ter que se encaixar dentro do preço de mercado, dentro do preço de concorrência, para poder ter a possibilidade de conseguir mercado. Então, o preço que ele vai usar é os R$ 25. Ok? Só que, como vocês estão vendo aqui, ó, preço de venda que eu estou dando aqui, que a margem de contribuição aborda, é o preço de venda líquido. Esses R$ 25 aqui ainda não é líquido. Por quê? Porque eu sei que existe uma tributação nesse produto de 20%. Então, para que eu tenha o preço de venda líquido, eu tenho que tirar a tributação de dentro do valor. Então, eu tenho que pegar esses 25%, esses R$ 25, e subtrair deles 20%. Quanto é 20% de R$ 25, meu povo? Oi? R$ 5. R$ 5. Quem foi que ia falar 2 aí? Foi a Michelle, foi? Foi falar, mas É R$ 5. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu? desculpa. Oi, Eu Michelle. ia colocar 2,50 porque na minha mente era 10%. Desculpa, viu? Não, tá de boa. Tá de boa, não. Aqui é o momento da gente errar mesmo, da gente ter dúvida, é esse momento aqui mesmo, o momento da aula. Tá certo? Então, todo mundo entendeu, né? Então, ó, eu vou tirar aqui R$ 5 do valor do meu preço de venda, tá certo? Coloca aqui só para a gente não esquecer que isso aqui é tributo, certo? Vou fechar aqui. E aí eu tenho R$ 25 menos R$ 5 de tributo, menos o custo e a despesa variável. Qual é o meu custo e despesa variável, gente? Tá aqui, ó, custo e despesa de confecção do produto. É o custo de produção direta do produto, né? Então, o custo variável dele é esse aqui, ó, R$ 10. Então, menos R$ 10 é igual 25 menos 5 vai dar 20, menos 10 vai dar R$ 10. Então, essa é a minha margem de contribuição do produto. A resposta da letra B é exatamente essa. Qual será o valor que cada sandália vai contribuir para a amortização dos custos de estrutura? R$ 10. Dificuldades até aqui? Tá melhorando, Não. viu? O senhor acredita que eu estava lendo atribuição sobre o produto? Por isso que eu estava. Meu Deus, não, hoje eu tô bem não, professor. Hoje tá igual a minha, Haldane. Tá de boa, então. Olha, Raul, tá igual ela, tá de bom, ó. Não, professor, isso é normal não. Atribuição sobre o produto eu tava lendo. Meu Deus do céu, vou tomar um remédio aqui. Beleza. Então, Ô, professor, oi, fala. no caso, eu sempre primeiro vou ter que tirar a tributação, não é isso? Para você fazer o cálculo da margem de contribuição, primeiro teria tributação para deixar o preço de venda líquido, tá certo? Se eu fizer direto, vai dar errado o meu cálculo, né? Com a tributação. Se você fizer com a tributação, não é que ele vai dar errado. O problema que vai acontecer é que quando você fizer o cálculo lá na frente da receita total, vai dar alterado. Aí você pode se embananar. Entendi. Tá certo? Então é melhor tirar antes, porque a gente coloca esse preço, esse valor da tributação lá na DRE quando a gente for fazer. Porque a gente só vai ter tributação no momento que a gente vender, né? Então a gente tem que já pensar nisso. Então, em que momento o empresário começará a lucrar com a empresa? Agora que eu já tenho a margem de contribuição definida, que é R$ 10, fica fácil eu fazer o cálculo de quando ele vai
lucrar. Ele vai lucrar a partir do momento que ele romper o ponto de equilíbrio. Para isso, eu preciso saber que ponto de equilíbrio é esse. E eu sei, pela aula da semana passada, que o ponto de equilíbrio, certo? Em quantidade, ponto de equilíbrio em quantidade, vou colocar de vermelho, como eu tinha falado, o ponto de equilíbrio em quantidade é igual aos custos e a despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária, né? Que foi o que a gente viu na aula passada, conforme a gente tinha visto. Então, fazendo a continha e substituindo as informações que a gente tem, eu posso dizer que qual é o custo fixo e a despesa fixa? Está aqui, ó, porque eu sei que o custo de estrutura da minha fábrica é a mesma coisa que custo fixo. Então, eu sei que o meu custo e despesa fixa vai ser R$20.000. Isso vai ser dividido por margem de contribuição, que está aqui, meus R$10. Então, 20 mil dividido por R$10. Minha vírgula está farrapando que só. 20 mil dividido por R$10 vai dar quanto, meu povo? 2.000. Perfeito. Então, ó, eu tenho que vender 2.000 unidades se eu quiser ter lucratividade. Eu só consigo ter lucro a partir de 2.000 unidades vendidas. Deu para entender? Dificuldades. Essas 2.000 unidades é diária ou é mensal? Mensal, porque o custo de estrutura está dado em mês, ó, tá vendo? Beleza? Eu tenho que vender 2.000 unidades por mês. Dificuldades, povo? Todo mundo entendeu? Professor, é 2.000 unidades, ou mais. Exatamente. Eu tenho que vender mais que 2.000 unidades. 2.000 já é lucratividade. Não, 2.000 é ponto de equilíbrio. Ou seja, receita e custo fica igual. Ok. Tranquilo? Dificuldades até aqui? Não, né? Tá tranquilo. Massa. Então vamos continuar a Não, só um brincadeira. momento. Diga. Essa parte aqui que fala da capacidade, veja aí que meu celular, peraí. Capacidade estimada Essa de aqui, essa produção. capacidade, isso, que é de 5.000, Aham. que sendo tem? que foi 2.000 unidades. Uhum. E aí, a gente faz como? Não, o que eu estou dizendo aqui é a capacidade estimada, ou seja, essa empresa vai ser feita para produzir até 5.000 unidades. Eu estimo que ela pode produzir até 5.000 unidades. Mas com 2.000, eu já chego no ponto de equilíbrio. O que eu passar daí é lucro. Certo. Então, não tá certo não, meu raciocínio não? No mesmo mês não? Ela não lucrou não? Oi? Não é Quando uma eu falei questão... que no mesmo... Não, a questão é a seguinte, eu não estou perguntando se ela vai lucrar no mesmo mês, no mês posterior, não. Eu estou perguntando quando em que momento ele começa a lucrar, tá certo? Entendi. Porque Entendi a pergunta agora. ele pode vender 2.000 unidades em 10 dias. Entendi. Tá joia? Professor, Oi. só uma dúvida. Esse valor de 2.000 unidades é referente ao ponto de equilíbrio. Aí ele simboliza que não é prejuízo nem lucro, ou a partir de 2.000 a empresa já ganha, já está no lucro. Quando ela conseguir vender 2.000, ela empata, tá certo? Receita, Então, nem é prejuízo nem lucro. nem Tá é no ponto de prejuízo nem equilíbrio, lucro. é isso. Fica no ponto de equilíbrio, exato. Se ela vender 2.001, ela já começou a lucrar.
Ok, obrigado. Ok? Ok. Bom, e aí, bora calcular isso em dinheiro? Quanto é que daria? Vamos calcular esse PEC em dinheiro? Em dinheiro vai ser o seguinte: custo de despesa fixa do mesmo jeito, só que agora eu vou dividir isso pela margem de contribuição em percentual. Tá? A margem de contribuição percentual é bem tranquilo, né? A gente já sabe, a gente já tem a informação de que o preço líquido da empresa é 25 menos 5, é 20, tá? E a margem de contribuição é 10, né? Então, para eu saber qual é a minha margem de contribuição em percentual, deixa eu fazer aqui, ó. O custo de despesa fixa a gente já viu que é 20 mil, né? Tá tranquilo. 20 mil. Dividido pela margem de contribuição percentual. Como é que eu chego na margem de contribuição percentual? Lembra que a margem de contribuição percentual ela é igual a o valor da margem de contribuição por unidade dividido pelo preço de venda líquido. Substituindo aqui as informações, isso implica dizer que eu vou ter 20 mil, que é o custo de despesa fixa, dividido por margem de contribuição, que é R$ 10, dividido por R$ 20, que é o meu preço de venda líquido. Desmembrando um pouquinho mais isso, eu vou ter 20 mil dividido por 0,5. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Professor, Foi. eu não entendi essa parte de margem de contribuição percentual. A margem de contribuição percentual é a relação entre a margem de contribuição unitária sobre o preço de venda. O que eu estou querendo saber aqui é o seguinte: quanto a margem de contribuição unitária representa em relação ao preço de venda? Então, se a margem de contribuição é 10 e o preço de venda é 20, logicamente, se eu dividir 10 por 20, vai dar 0,5. Então, Entendi, a margem de contribuição representa 50% do preço de venda. entendi. Tá joia? E Ok. aí, se eu dividir o custo fixo pela margem de contribuição percentual, quanto é que eu vou ter? Danou-se, o que é isso, hein? Quem é que tá com o microfone aberto aí, gritando? Dá 40 mil. Exatamente, dá 40 mil, perfeito. Ok? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui com essas duas respostas? Que o meu empresário ele vai começar a lucrar quando ele vender mais de 2 mil unidades ou quando ele ultrapassar a receita de 40 mil reais. Deu para entender, gente? Deu para entender, minha gente? Tá Tô tranquilo? tentando, tô tentando. Deu, professor, deu sim, deu para entender. Bora ver se isso é verdade, só para a gente não ficar em dúvida aí. Tá? Então, eu tenho receita. Isso aqui é uma DREzinha rápida, tá? Receita menos custos e despesa variável. Aí, vem isso aqui é igual. Isso é igual a margem de contribuição total menos custo e despesa fixa. E isso é igual ao lucro da empresa, ou o resultado da empresa, né? Porque eu não sei se vai ser lucro de verdade. A maioria das vezes é, mas pode acontecer de não ser. Ok, Silene, tudo bem.
Então, fazendo a continha, só para a gente confirmar, eu tenho uma receita de 40 mil, né? Que foi o que a gente acabou de calcular, que ele tem que ter uma receita pelo menos de 40 mil, para ficar no ponto de equilíbrio. O custo é despesa variável. Lembra que, como a minha receita aqui é de 40 mil, ela representa a venda de 2.000 unidades, tá? Então, para eu saber o custo variável, eu tenho que multiplicar esse custo variável também pelo a quantidade que eu estou vendendo. Então, vai ser R$10, que é o custo variável, vezes... Lembra que o custo variável ele varia de acordo com a produção e venda, né? Então, vai ser ele vezes o valor de 2.000 unidades. Isso vai ser igual a 20 mil. Então, fazendo a subtração... Não. Então, fazendo a subtração, eu vou ter 40 mil menos 20 mil. A margem de contribuição vai ser... Botei ele aqui entre parênteses só para entender que ele vai ser subtraído. A margem de contribuição total vai ser de 20 mil. O custo fixo, eu já sei que é 20 mil. Então, 20 mil para 20 mil, zero. Então, realmente, a empresa está no ponto de equilíbrio se ela tiver uma receita de 40 mil reais. Acima de 40 mil reais, ela consegue ter lucro. Deu para entender? Sim, deu para entender, professor. Agora muito mais claro. Massa. Massa. Joia. Então, nós já respondemos a letra A e já respondemos a letra B do exercício. A terceira pergunta, a letra C, diz o seguinte, ó. Imagina que, considerando, né, a sua informação, o seu cliente vai decidir abrir a empresa. Mas ele tem um investimento, fundo DI, gente, é um fundo de investimento, tá? Ele tem um investimento em fundos DI que dá 10% sobre o capital investido ao empreendedor. Qual o retorno em termos de volume de produção e vendas para que o investimento na fábrica seja viável? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, se ele não abrir a fábrica, ele já tem 10% certinho de ganho na aplicação financeira que ele tem. Logicamente, como a gente conversou na aula passada, ninguém abre empresa para ter prejuízo, ou pelo menos a intenção não é essa. A intenção é ganhar dinheiro. E aí, se ele já tem 10%, a empresa tem que dar mais de 10% a ele de lucratividade para que vale a pena investir nela. Esse tipo de raciocínio, ele é usado para calcular que ponto de equilíbrio, minha gente? Contábil, ou econômico, ou financeiro? E aí? Qual é o... Na minha visão aí vai ser o financeiro, né, professor? Lembra do financeiro, Cândido? Ó, financeiro é custo de despesa fixa menos custo de despesas fixas não desembolsáveis mais amortização. Lembra? Vai ser o custo, vai ser o ponto de equilíbrio econômico. Porque no ponto de equilíbrio econômico, ele acrescenta ao custo fixo o valor do lucro que ele deseja. Então, no ponto de equilíbrio econômico, ele vai acrescentar esses 10% que ele já quer ter garantido, porque senão não vale a pena investir. Okay. Ô, professor, o senhor vai deixar esses cálculos tudo direitinho lá na aula, né? Do jeito que está aqui. Tá bom, porque a gente tem que trabalhar nisso aí, porque está um pouco meio complexo, né? Eu estou dando a minha opinião, eu estou dando a minha opinião pela dificuldade que eu estou tendo de entender. Aí, se a gente realmente não trabalhar, não vai chegar lá, não. Vamos lá.
O ponto de equilíbrio econômico, gente, é aquele ponto de equilíbrio que a gente tratou na aula passada, que fala sobre a questão de a empresa precisar dar um lucro, né, adicional ao seu empreendedor, ao seu dono, né, em função dele já ter esse lucro previamente, né, em um outro tipo de aplicação, seja numa aplicação financeira, seja num outro negócio, seja lá no que for. A gente chama isso de custo de oportunidade. A gente falou sobre isso na aula passada. Então, se a empresa, né, der menos que 10% de lucratividade ao meu empreendedor, ou der somente 10%, para ele ainda é prejuízo, porque 10% ele já tinha no fundo DI, que ele tinha investido. Por isso que o ponto de equilíbrio econômico, certo? Ele é calculado adicionando o valor do lucro desejado. Aí eu tenho, ó, custo e a despesa fixa. Ainda tem gente para entrar? E aí eu tenho, ó, o valor do custo e da despesa fixa mais o valor do lucro desejado. Tá? Esses dois valores aqui, eles vão ser divididos pela margem de contribuição por unidade. Para eu poder saber qual é a lucratividade que a empresa tem que dar. Lembrando, para o meu empreendedor, só vale a pena se a empresa der um lucro acima de 10%. Caso contrário, ele vai se sentir lesado, porque esses 10% ele já tinha no fundo DI, conforme diz o anunciado da questão. Né? Então, se ele não mexesse em nada, não fizesse investimento nenhum, ele já estava ganhando 10% no valor do seu investimento. E qual foi o valor do investimento desse camarada? Foi 50 mil. Tá? Então, ele vai investir 50 mil, e se ele não fizesse nada, ele já ganhava 5 mil reais no investimento do fundo DI. Então, para que eu saiba qual é o valor que a empresa precisa dar, eu tenho que calcular o lucro, o ponto de equilíbrio econômico, e acrescentar esses 5 mil, né, já nos meus custos fixos, para que eu saiba qual é a quantidade que a empresa vai ter que dar em termos de lucratividade para saciar aí o desejo do meu empreendedor. Fazendo a minha divisão, né, substituindo aqui as informações, tá? Eu teria o seguinte, ó, custo de despesa fixa, eu já sei que é 20 mil, já foi dado lá em cima. Eu vou somar a esse valor o lucro desejado, que é o que o meu cliente quer, que o meu empreendedor quer. Então, 10% que ele ia ganhar corresponde a 5 mil reais, porque o investimento dele foi de 50 mil, 10% de 50 mil é 5. Todo mundo entendeu? E aí eu vou dividir isso pela margem de contribuição, que é 10 reais. Fazendo a continha, eu vou ter 2.500 unidades. Ou seja, agora, nessa nova realidade, considerando o lucro desejado pelo meu empreendedor, em vez da empresa ter que produzir e vender 2.000 unidades, ela vai ter que produzir e vender 2.500 unidades para poder o meu empreendedor entender que houve ganho, que houve lucro, né, no investimento que ele fez na empresa. Deu para entender, gente? Falem aí. Estou entendendo, professor. Depois a gente vai ver, reler e ver de novo até entender. Beleza. Fala, pessoal. Manda o pessoal fala também que só tem. Seu Cândido entendeu, seu Cândido.
É porque, assim, professor, na realidade, a gente, vendo o senhor fazendo, a gente, tipo, fica tudo muito fácil. Mas quando a gente vai colocar lá a mão na massa, aí, não sei, dá um branco, não sei o que acontece. Eu sei como é que é isso. Mas, assim, o grande lance de matemática desses negócios aqui, por que que eu faço com tanta facilidade? Porque eu já fiz isso aí umas 300 vezes, entendeu? Tanto na minha empresa, lá no meu trabalho, como fazendo exercício, como dando aula, então fica fácil. Então, É a prática mesmo. a receita que eu dou é um conselho que eu dou para vocês que resolve. Pega isso aqui depois que terminar a aula, bota esse papelzinho do lado, lê, entenda os cálculos que eu fiz, aí pega esse papel, joga de lado, pega o papel, o exercício sem a resposta e diz, agora eu vou fazer, e chegar na resposta que aquele professor infeliz colocou lá. Entendeu? Ô, professor, outra coisa. Eu tô acompanhando aqui atentamente mesmo. Agora eu vou responder a sua pergunta, viu, Michele? Eu não estou entendendo bem. Eu estou tendo uma noção. Agora, para fixar, vou ter que realmente trabalhar em cima dele. Agora, professor, a minha pergunta é para o senhor. Para a gente chegar lá, a cada pergunta dessa, a cada situação dessa, a gente tem que saber qual é a fórmula que a gente vai utilizar, né? Para poder ficar fácil. Para poder ficar fácil. Sim, mas você tem essas fórmulas todinhas no material que eu mandei para você na semana passada. Exato. Não, o meu caderno aqui está cheio, professor. É porque... Aqui, ponto de equilíbrio econômico, quantitativo, margem de segurança, que é alavancagem, eu tenho tudo aqui. Agora, tem que trabalhar para poder se familiarizar com o assunto. É porque eu já tenho essas fórmulas de cabeça. Mas vamos lá. Tranquilo? Deu para entender que agora... Oi, fala. Professor, no caso, o meu ponto de equilíbrio, que ele teria que vender 2.000 unidades, passa a ser 2.500 agora, é? Exatamente. Porque houve um acréscimo aqui, ó, de R$5.000, tá certo? Que é o lucro desejado pelo meu empreendedor. Tá certo? Entendi. Essas 500 unidades a mais se dá por causa dessa benditos 5.000 aqui que ele decidiu acrescentar. Perceba que quando você fizer a DRE, em vez de dar 0 aqui, como aconteceu no ponto de equilíbrio contábil, vai dar 5.000. Mas para o meu empreendedor, 5.000 para ele é ponto de equilíbrio, porque esses 5.000 já pertence a ele. Na cabeça dele, esse dinheiro já era dele, então ele só vai considerar lucro se for acima disso. Tá joia? E na maioria das vezes é assim que é feito mesmo. Por quê? Porque ninguém deixa dinheiro parado, então a pessoa só investe em alguma coisa se vai dar mais dinheiro do que no outro lugar que ele poderia ganhar. Caso contrário, ele nem investe. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui a penúltima resposta. Se o percentual de margem de contribuição do produto, gente, aumentar 30%, qual será a quantidade de produto e venda para haver lucro? Cadê? No caso, se for passar para o ponto de equilíbrio econômico em dinheiro. Isso, exatamente. Exatamente, Silene. Exatamente isso. Se você fizer a receita, né, se você fizer ele monetariamente, como eu fiz o contábil, você vai chegar a 50.000. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. É Rafael, é? Tá com o nome de Silene aqui, homem. É que tu usa o telefone da tua mãe, homem. Eu esqueci desse negócio. Parece que é tu que faz isso, né? É tu, Rafael, que faz isso? É, professor, é Rafael. Tá bom, homem. Então toda vez que eu ler Silene, eu vou entender Rafael. Vamos lá. Então, se o percentual da margem de contribuição do produto ele aumentar 30%, qual será a quantidade de produção e venda para haver lucro? Bom, minha gente, se a margem de contribuição atual é 10, se eu aumentar 30% em 10, vai para quanto?
Eu dou 1 milésimo de ponto para quem acertar essa pergunta. R$ 3. Porra, R$ 3, professor. Então, vai ser R$ 10 mais 3, né? Exatamente, professor. Exatamente. Exato. Exato. Então, ó, a margem de contribuição, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de margem de contribuição unitária 1, tá? Para mudar o nome da outra, para não ficar igual a outra. Vai ser R$ 10 vezes, essa mania minha de Excel é ótima, dando asterisco nas coisas, vezes 1,3. Tranquilo? Que vai dar R$ 13. Todo mundo entendeu? Professor, se puder voltar aí, eu não acompanho o raciocínio, não. Olha só, toda vez que eu quiser aplicar um percentual sobre um número, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse 10 e eu quisesse aplicar 20% sobre ele, basta multiplicar esse número vezes 1,2. Aí daria R$ 12. Por que 1,2? Porque 1 é o inteiro e 0,2 representa os 20%. Nesse caso aqui, representa 30%. Tá certo? Então, é uma forma de fazer de maneira mais rápida o cálculo. Por quê? Porque eu poderia fazer assim também, né? Como eu acabei de falar, o colega falou aí agora há pouco. Eu poderia fazer R$ 10 vezes 30%, logicamente daria 3. E depois eu ia ter que somar 3 mais os 10 que eu já tinha para chegar a 13. Tá? Se eu multiplicar por 1,3, isso já acontece automaticamente. Tá ok, Tranquilo? professor, entendi. Entendi, muito obrigado. Professor, mas eu fiz o seguinte, eu somei logo direto. Eu botei Não, R$ 10, eu botei tranquilo. R$ 10 mais 30% já deu 13. Pronto, tranquilo. Tranquilo. Eu só fiz porque eu vou ter que escrever para o pessoal não ficar sem entender por que eu multipliquei por 1,3. Ok, tá ok. Tá joia? Então, a minha nova margem de contribuição é 1,3. E aí ele pergunta, se a margem de contribuição passar para R$ 13, qual será a quantidade de produção e venda para haver lucro? Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Já que eu tenho uma nova margem de contribuição, eu vou calcular novamente o ponto de equilíbrio. Eu vou ter que calcular novamente o ponto de equilíbrio. E aí, ó, qual é meu custo fixo? 20 mil, porque o custo fixo não mudou, só que mudou foi a margem de contribuição. Dividido por 13. E eu vou ter quanto, meu povo? Responda aí para mim, por favor. Para vocês não ficarem sem fazer nada. Tá 1.538,46. 1.538,46. Isso. Beleza. E o que é que isso significa? E aí tem uma novidade agora, né? Eita, professor, mas deu o número quebrado. Existe quantidade quebrada? Claro que não existe quantidade quebrada. Ou é ou não é, né? E aí eu digo, quando isso acontece, quando essa situação aqui acontece, eu digo que aconteceu aproximadamente, certo? Isso é um número aproximado, que aqui eu não consigo colocar o sinalzinho de aproximado, que é o tio, aproximadamente 1.538 unidades é o que eu preciso vender, né, para poder a empresa entrar no ponto de equilíbrio. Ou seja, eu tenho que vender a partir de 1.038, né, 1.538. Se eu vender 1.539, a empresa já começa a ter lucro. Essa é a nova realidade da empresa
a partir da mudança da minha margem de contribuição, aumentando 30%. Deu para entender? Deu, professor. Massa. Se você quiser fazer o cálculo em valor real, né, em valor monetário, também pode, tá? Sem problema. Basta fazer como eu fiz aqui, ó. Usar a margem de contribuição percentual, tá? Ou você pode também multiplicar, né? É uma forma de fazer. A gente pode até fazer aqui de maneira diferente para ficar legal. A gente pode fazer assim, ó. Uma outra forma que a gente pode fazer esse mesmo cálculo de margem de ponto de equilíbrio em valor monetário, a gente pode usar isso aqui. Para que a gente tenha a quantidade do ponto de equilíbrio, basta que eu pegue a quantidade, né? No ponto de equilíbrio, vezes o preço de venda, que foi R$20. Isso vai dar 1.538,46 vezes R$20. Quanto é que dá essa brincadeira? Dá 30.768,40. 30.700 68,40. 30.768,40. É isso? Isso. O que é que vocês perceberam quando essa margem de contribuição aumentou em 30%? Foi o que aconteceu aí? Alguém pode me explicar? Foi o que aconteceu aí? Ô, professor, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que eu tenha percebido o seguinte, que com o aumento da margem de contribuição em 30%, eu acredito que houve uma diminuição no ponto de equilíbrio. Eu posso até estar enganado. É isso mesmo. O que aconteceu é, quanto maior a margem de contribuição, quanto maior for a margem de contribuição, mais fácil fica de alcançar o ponto de equilíbrio. Tá certo? Quanto maior for a minha margem de contribuição, mais fácil para mim alcançar o ponto de equilíbrio. Porque eu vou ter mais valor sobrando, mais dinheiro sobrando do preço do produto. Deu para entender, gente? Deu para entender? Dificuldades. Mais ou menos. Olha só. Pensa no seguinte. Vamos pensar assim. Eu tinha R$10 sobrando para poder pagar custo fixo. Mas agora eu tenho R$13 sobrando. O meu custo fixo vai ser absorvido mais rápido ou mais lento? Eu tendo 13 em vez de 10? Se eu tenho mais dinheiro, eu pago mais rápido o ponto de equilíbrio ou eu pago mais devagar? Mais rápido. Exatamente. Quanto mais dinheiro eu tiver para pagar para eu pagar os custos fixos, mais rápido eu entro no ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio não acontece quando eu pago todo o custo fixo. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para mim. E, claro, a velocidade com que isso vai acontecer vai depender da minha margem de contribuição. Quanto maior ela for, mais rápido eu pago e mais rápido eu entro no ponto de equilíbrio. Quanto menor ela for, mais lentamente eu vou conseguir entrar no ponto de equilíbrio. Deu para entender? Deu sim, professor. Tranquilo. Joia. E para finalizar esse exercício, que eu espero que vocês tenham
aproveitado aí, assimilado. Ele pergunta o seguinte: supondo que, com base nas suas informações da fábrica, ele comece, né, a produção e venda de 3 mil unidades e os dados iniciais se mantenham. Qual será o resultado apurado ao final do exercício? Então, joia. Vamos fazer aqui. Para a gente responder essa questão, a gente vai usar... Deixa eu vou descer ela aqui um pouquinho, porque não vai dar para responder em cima. Para a gente responder essa questão, a gente vai precisar fazer uma DREzinha. Só para a gente não esquecer da DRE. Então, receita menos custo e despesa variável igual a margem de contribuição total menos custo e a despesa fixa igual a lucro. Então, fazendo essa arrumação que eu estou mostrando para vocês aqui, eu começo a fazer os cálculos agora, ó. Quantas unidades ele vai começar a vender? 3 mil, né? Então, vai ser, a minha receita total vai ser 3 mil vezes R$20, que é o preço de venda. Todo mundo está entendendo? Isso vai dar 60 mil. Beleza? Eu quero saber qual é o resultado apurado no final do exercício. Tá certo? Então, ó, no final do exercício vai ser esse resultado que eu estou querendo aqui é o meu lucro ou o prejuízo, né? Então, ó, o custo de despesa variável vai ser, como o custo de despesa variável, eles crescem de acordo com a produção e venda, eles vão ter que ser multiplicados pela mesma quantidade que está sendo produzida e vendida. Então, isso vai ser igual a 30 mil. Então, a minha margem de contribuição vai ser igual a também 30 mil, que é um menos o outro, né? Vai ser 30 mil aqui, ó. O meu custo e a minha despesa fixa, como é fixo, permanece o mesmo valor, então vai ser menos 20 mil, e é o valor que está aqui, ó, 20 mil. E o meu lucro, por consequência, vai ser igual a 10 mil reais. Dificuldade, gente? Até no momento, não. Tá mais fácil para entender. Pronto. Então, a essa última questão a gente responde dessa forma. A gente diz aí qual foi o resultado no final do exercício. Então, no final do exercício, eu tive um lucro, né? Se eu vender 3 mil unidades, eu vou ter um lucro de 10 mil reais. Tá joia? É simplesmente isso. Beleza? Deu para acompanhar, minha gente? Ficou bem explicadinho, vocês conseguiram entender? Deu para acompanhar e a gente vai fazer igual a seu Cândido. Tem que fazer de novo, né? Pronto, então vamos fazer o seguinte. O que eu tinha para dizer para vocês sobre esse exercício, sobre esse conteúdo, é isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, já no material lá da aula, tá certo? Vocês vão refazer esse exercício, vendo as respostas que eu já dei, tentando fazer novamente, entendendo o que foi que eu fiz, com base nas fórmulas que eu dei na aula passada. Assim vocês vão conseguir fixar esse conteúdo.
Na aula que vem, a gente vai passar para um outro material, que vai ser análise de rentabilidade, endividamento e de liquidez das empresas. Porque vocês não podem ser contadores gerenciais se não souber calcular os índices relativos à liquidez, endividamento e rentabilidade das empresas. Você tem que aprender a fazer isso. Tá joia? E aí, esse assunto aqui, o último conteúdo que eu vou dar sobre eles, o ponto de equilíbrio, é isso aqui. Tá joia? Ok, qualquer dúvida a gente fala com o senhor diariamente. Beleza, então manda que aí eu, à medida que eu vou vendo, eu vou respondendo. Ô, professor, no caso, Oi. essa semana o senhor não irá passar nenhum exercício. Será esse aí que Não, a gente vai fazer reforço, não vou né? passar exercício não, porque eu quero que vocês refaçam isso aqui, para Tá fixar certo. esse conteúdo. Tá bom. Certo? Não deixem acumular, não. Porque eu não quero passar exercício mesmo para que vocês não se ocupem de outro exercício, porque eu quero que vocês repitam esse, para vocês fixarem esse conteúdo. Nessa nova avaliação que a gente vai fazer, as atividades vão ter menor peso, entendeu? Então, é bom que vocês estejam bem afiados, porque a prova vai valer mais pontos do que as atividades. Entendeu? Para evitar aquele negócio do pessoal tirar a nota boa na prova, mas não fez as atividades, aí fica reclamando depois, mas eu tirei a nota boa e como é que eu me... Então, para evitar isso, a gente vai diminuir um pouco os números, a pontuação das atividades, mas vocês vão ter que ir bem na prova. Tranquilo? O professor não pega pesado não na prova não, viu? E eu pego pesado, rapaz. Esse assunto tá acabando com a gente. Eu tô pegando tão levinho. Tu precisa ver o que é que eu faço com contabilidade. Aí eles endoidam. Misericórdia. Esse aqui tá levinho, rapaz. Tá um assunto levinho, tranquilo, devagarzinho. Contabilidade, isso aqui eu não ia nem responder para eles. Ó, te vira, resolve aí. Quando eu tô ensinando contabilidade, eu fico malzinho. Ainda bem que não está ensinando contabilidade. Tá, joia, professor, querido. é porque Oi. assim, o grande problema é porque a gente não está na sala de aula, aí muitos ficam com dúvida, mas tem vergonha, não quer perguntar, e lá não, eles começam a perguntar mesmo, aí desenvolve mais Rapaz, a aula, não é verdade? Deixa eu te dizer Aí a uma minha coisa. dúvida é a dúvida do outro, e assim, é bem legal. Mas acontece a mesma coisa aqui no virtual, aqui no online. A dúvida que vocês têm, muitas vezes, é a dúvida que alguém tem que dá com receio de perguntar. A vantagem da aula virtual, que pelo menos o que eu tenho percebido, é o seguinte, é que você pode voltar quantas vezes quiser o vídeo para ver de novo. O que numa aula presencial você não consegue. Entendeu? Essa parte aí é verdade, mas porém a gente pode começar juízo lá na aula presencial, né? Mas vocês já estão comendo meu juízo aqui. Eita, professor! Ai, Deus. Bom, então eu vou fechar aqui. Vou salvar para não perder nada. E eu mando para vocês daqui a pouquinho no material lá da nossa sala no Google. Mas eu acho o seguinte, não é a questão de aula virtual ou aula presencial. Essa questão do pessoal ficar sem querer falar é generalizado. A maioria das vezes, mesmo na aula presencial, o pessoal não pergunta, fica calado, e aí muitas vezes leva a dúvida para casa, chega em casa, não consegue entender, e aí se perde todo no assunto. Entendeu? E muitas vezes a gente fica naquela, caramba, mas a gente explicou tão direitinho na aula, todo mundo perguntei se o pessoal entendeu, se não entendeu, não disseram nada, acontece do mesmo jeito. Eu não vejo muita diferença não, sinceramente eu não vejo muita diferença não. Eu acho que acontece a mesma coisa. Mas eu peço que, com a facilidade da internet, vocês podem, inclusive, perguntar posteriormente. E é o que muitas vezes acontece. Cândido mesmo pergunta um monte de coisa para mim. Não é, Cândido? E para mim... Ele disse que a internet dele acabou. Tá bom. Beleza. Então, eu vou parar aqui a gravação. A gente já não está mais falando sobre